Continuando a nossa série Maravilhosa Graça, hoje o nosso tema é a nova matemática da graça. Estamos considerando o livro de Philip Yancey, Maravilhosa Graça. E o tema de hoje é maravilhoso, porque fala desta nova matemática da graça. O que é isso? Por que nova? Nova porque é inédita, é única, é diferenciada, é distinta, é singular. E matemática porque, conforme veremos, a matemática de Deus, a maneira de Deus contar, mediante a graça, foge completamente da nossa lógica, da nossa aritmética, do nosso bom senso, da nossa justiça, da nossa coerência, de tudo aquilo que a gente considera íntegro, direito, correto. Então, é uma matemática diferenciada. Porque a matemática de Deus nos choca. Ela faz com que os olhos bons de Deus deixem os nossos olhos maus. A gente se irrita com a bondade de Deus. A gente se incomoda com a bondade de Deus, porque ela nos parece injusta, ilógica, incoerente. E quando olhamos para os evangelhos, a gente pode ver nos 4 evangelhos ilustrações dessa matemática distinta de Deus. Na parábola dos trabalhadores na vinha, isso está explícito. Quando se diz que um homem saiu para convocar trabalhadores para a sua vinha e logo cedo ele convoca alguns que estavam na praça, os manda para o trabalho e o combinado do salário era 1 denário, que era o salário de um dia de trabalho daqueles dias. Mais adiante, 9 da manhã, ele faz a mesma coisa com outros trabalhadores, meio-dia, 3 da tarde. E quando chega 5 da tarde, faltando 1 hora para o final do expediente, ele encontra alguns homens e também os manda para a sua vinha. E o combinado, 1 denário de salário pelo trabalho. No final do dia, ele pede que o seu administrador chame os trabalhadores para o recebimento, começando pelos últimos. E aqueles que trabalharam apenas 1 hora receberam 1 denário. Logo, aqueles que começaram muito cedo ficaram pensando que receberiam muito mais, mas receberam o combinado. Essa é a matemática de Deus. Isso, numa lógica trabalhista, numa lógica justa, conforme o nosso entendimento, é totalmente descabido. Mas Jesus contou esta parábola para ilustrar o que é a graça de Deus. Que Deus dá como Ele quer. E nós vamos falar um pouco mais dessa história dos trabalhadores na vinha logo adiante. Uma outra história que aparece nos evangelhos é da viúva pobre. Diz o texto de Marcos 12 que Jesus estava no templo, próximo ao gasofilácio, a caixa de depósito de ofertas, e todos estavam
depositando as suas ofertas e uma viúva pobre depositou 2 moedinhas. E aí Jesus fala para os seus discípulos que ela deu mais do que os demais, que estavam dando somas maiores, e ela com 2 moedinhas deu mais, porque os outros davam do que sobrava, ela deu de tudo que tinha. Olha como a matemática de Deus vê as coisas. Ele vê mais onde se tem menos e vê menos onde se tem mais. Uma outra parábola é a da ovelha perdida, que diz que o pastor, que tendo 100 ovelhas, ao perceber que uma delas está ausente, deixa as 99 no deserto e vai à procura da que está desgarrada. E a coisa é um tanto ilógica. É bom ver o cuidado do pastor pela ovelha perdida. Mas como deixar 99 ovelhas no deserto sem nenhum cuidado para ir à procura de uma? E se ao voltar com a ovelha que ele resgatou, encontrasse as 99 desaparecidas? Mas o objetivo da parábola é mostrar a bondade de Deus, a graça de Deus por aquela que estava afastada, sem cuidado, longe da proteção do seu pastor. Ainda uma outra narrativa do Evangelho é quando uma mulher com um perfume caro que custava quase um ano de trabalho, 300 denários. Se um denário era o pagamento de um dia de trabalho, 300 denários era quase um ano de trabalho. E ela traz aquele perfume caro e começa a ungir os pés de Jesus e enxugá-los com seus cabelos. Um dos discípulos, Judas, o tesoureiro, vê aquela cena e diz: para que este desperdício? Esse perfume poderia ser vendido e o dinheiro ser usado para ajudar os pobres. Mas Jesus elogiou a atitude daquela mulher, dizendo que aquele ato serviria para a sua memória. Jesus não via como viam os discípulos, porque a ótica de Deus, a matemática de Deus é diferente da nossa. Agora vamos olhar algumas situações históricas, situações que a gente conhece ilustradas de outras maneiras, onde a graça escandaliza. Você já assistiu o filme Amadeus? Esse filme ilustra o que é a graça. Porque Antônio Salieri, na composição do filme, um compositor do século XVII que tinha muito desejo de fazer uma composição musical para Deus, porque ele era piedoso, devoto, ele não conseguia. Por mais piedoso que fosse, por mais desejoso que fosse de compor, ele não conseguia. Por outro lado, tinha o Mozart, um pré-adolescente ímpio, descrente, que era um gênio musical. E ele se irrita com Deus, ele fica indignado como ele, piedoso, devoto, não conseguia compor, não conseguia ser um músico de excelência, enquanto que um pré-adolescente ímpio era um perfeito músico.
Como pode explicar isso? O dom no ímpio e o devoto sem dom. É como a história de Jó, que sofreu, que ficou totalmente irreconhecível em cima do monturo, onde a Bíblia diz que apenas a gengiva de Jó não foram afetadas, o mais do corpo foi totalmente atingido por aquele sofrimento. E Jó era justo, Jó era piedoso. Como um homem justo sofre tanto? Como um homem ímpio é tão competente? Por que Deus dar a este e não dar àquele? A graça escandaliza. A graça choca. E é por isso que muita gente não consegue aceitar esta bondade escandalosa de Deus. Deus faz escolhas estranhas que nós não faríamos. Por que Deus escolheu Jacó e não Esaú? Jacó era um enganador, Esaú era mais decente, mas ele escolheu Jacó. Por que Deus escolheu o delinquente Sansão, violento, envolvido com prostituta? E ele foi escolhido juiz de Israel para defender o povo dos inimigos? Por que Deus escolheu o pastorzinho Davi, um adolescente de uma família pobre e simples, e foi deixado de lado Saul? Por que Deus escolheu Salomão, filho do adultério de Davi com Batseba? E Deus o encheu de sabedoria ao ponto de ser chamado o homem mais sábio dos seus dias. Por que essas escolhas de Deus? Porque a matemática de Deus é escandalosa. É como Jesus disse para o trabalhador da vinha, que nós vimos agora há pouco: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? São maus os teus olhos porque eu sou bom? E os discípulos matemáticos? Entre os discípulos de Jesus, a gente pode destacar dois como discípulos matemáticos. Um era Judas, tesoureiro, e até onde se sabe, entre os 12 apóstolos, Judas era o mais culto, era o mais estudado, era o mais capacitado intelectualmente. E provavelmente foi por isso que ele foi escolhido como tesoureiro. É uma possibilidade. Agora, Pedro era um pescador, mas gostava de contar. Numa das pescas que ele fez, enquanto ele pescava, ele ia contando os peixes. Imagine aqueles peixes pulando da rede e o Pedro contando. E contou 153 peixes. Ele gostava de contar. Estava sempre envolvido com contagem. Até Jesus falou que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele o negaria. Então ele estava sempre contando. Mas ele tem um episódio que é interessante. Ele chega para Jesus e diz:
Quantas vezes, olha aí o Pedro, quantas vezes se deve perdoar a alguém que peca contra mim? Porque para os rabinos, se deveria perdoar até 3 vezes. Até 7 vezes? Jesus disse não. Até 70 vezes 7 se deve perdoar. O que é que Jesus queria dizer? Que devemos perdoar 490 vezes e não perdoar mais? Claro que não. Ele está apenas dizendo a Pedro que o perdão deve ser incontável, infindável, ilimitado. Perdoar sempre. Perdoar é deixar o outro nascer em você. É dar um recomeço ao outro. Eu sempre uso a ilustração da abelha sem ferrão. Perdão é como uma abelha sem ferrão. Você não esquece do que aconteceu, mas aquilo não dói mais, não fere mais. Isso é perdão. O Pedro estava preocupado com a quantidade de perdão que se poderia oferecer a alguém. Era um discípulo matemático. O discípulo que se dirige pela graça, ele não fica contando perdão. Porque graça fala de ilimitada bondade, de bondade sempre. É o que a Bíblia diz de superabundante graça. É a graça de Deus, é uma graça superabundante. Ela não é apenas abundante, ela é superabundante. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde houve muito pecado, muito mais graça aconteceu. Isso quer dizer que a gente tem que pecar muito mais para ter mais graça? Claro que não. Claro que não é isso que está dizendo aqui. Mas nas circunstâncias da vida, onde houve muita degradação moral, espiritual, a graça chega até ali para mostrar-se restauradora, libertadora de tal situação. É isso que é ser cristão. É ser capaz de perdoar sempre. Ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em você. Deus perdoou a mim e a você de tudo. Nós somos perdoados. Você diria, eu sou perdoado por Deus? Sim. Você está perdoado de todos os seus pecados. Basta que você se aproprie disso, creia nisso. Porque Jesus já perdoou todos os seus pecados. E se eu creio que sou um perdoado por Deus, eu devo perdoar a quem me ofende. É isso que é ser cristão. Perdoar o imperdoável. Perdoar aquilo que parece imperdoável, porque Deus nos perdoou do que era imperdoável em nós. Esta é a graça. Esta é a matemática da graça. O filme O Último Imperador também fala a nós como ilustração desta graça. O pequeno imperador tinha uma vida mágica, uma vida de luxo. Ele tinha 1000 eunucos à sua disposição. E o irmão do imperador pequeno perguntou para ele:
o que acontece quando você erra? E aí o imperador respondeu: quando eu erro, outro é castigado. Não ele, o imperador, o pequeno imperador. Quem era castigado era outro, era um servo, mesmo que o erro tivesse sido do imperador. E aí ele ilustra isso, ele quebra um vaso e quem é espancado como castigo por aquele vaso quebrado é um servo. Jesus inverte isso. Jesus, o Rei, é punido pelos nossos pecados. É por isso que é de graça. Ele nos dá de graça. Porque nós não conquistamos o perdão de Deus, nós não merecemos o perdão de Deus. Ele é que foi punido por nós. Não fomos nós que fomos punidos pelos nossos pecados. Ele assumiu a nossa culpa para que nós não fôssemos condenados. Ele foi em nosso lugar. Sabendo disso, nós precisamos mudar a nossa identidade. Parar de autocomiseração, parar de ficar se condenando, parar de se identificar como uma pessoa incapaz, feia, errada, desqualificada e assumir a identidade de uma pessoa transformada, amada. Assine seu novo nome hoje e diga: eu sou aquele a quem Jesus ama. Essa era a identidade de João, o apóstolo. Ele é conhecido no Evangelho como aquele a quem Jesus amava. Mas o que foi dito de João vale para você e vale para mim. Ao ponto de podermos assumir com toda a convicção e certeza da verdade: eu sou aquele a quem Jesus ama. Assuma a partir de hoje essa identidade. Eu sou aquele a quem Jesus ama. Precisamos assimilar esta nova matemática da graça. Nós crescemos conhecendo um Deus matemático, um Deus que conta pecados, um Deus que pesa na sua balança os nossos atos bons e maus. E nesta pesagem sempre estávamos em falta. Mas o Deus que o Evangelho nos apresenta é o Deus gracioso. O Deus que rasga as nossas tabuadas justiceiras e nos apresenta a nova matemática da graça. A graça que perdoa, a graça que extrapola a nossa justiça própria. Eu sei que é difícil entender esta graça e ela está muito além da nossa capacidade de entender, ainda que não esteja além da nossa capacidade de assimilar o suficiente para nela crermos e descansarmos. E esta definição do Philip Yancey é maravilhosa sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus. Não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. Não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Medite nessas palavras. Isso é graça. Deus ama incondicionalmente pessoas como você e pessoas como eu. E ao perguntar que tipo de pessoa Deus ama, nós vamos encontrar na Bíblia pessoas comuns como eu e você, onde o amor de Deus foi evidenciado.
Pessoas como Jacó, o enganador, que lutou com Deus, com os homens, mas que se tornou nome de nação. Ele recebeu o nome de Israel e esse nome foi dado a toda a nação de Israel. Jacó. E o que dizer de Davi? Homicida, adúltero, mas que se tornou o maior rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. E Saulo de Tarso, Paulo, violento, cruel, perseguidor da igreja, se tornou o grande apóstolo da graça e o maior missionário de todos os tempos. Por que tudo isso? Porque Deus ama pessoas como você e eu. Por quê? Porque Ele é o Deus de toda a graça. Eu sei que muitas vezes nos encontramos em confusão emocional, comportamental, problemas morais, condenações que vêm de fora, condenações que vêm de dentro. E a gente se sente às vezes numa escuridão só. Mas saiba, além das trevas de sua cegueira, há uma grande luz. Esta luz é Jesus. Ele mesmo disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Venha para Jesus. Creia neste Deus da graça. Muita gente diz que crê em Deus, mas ela não crê que Deus crê nela. Você crê em Deus? Você crê que Deus ama você? Incondicionalmente? Que Ele já perdoou os seus pecados e quer fazer de você uma nova criatura? Você crê nele assim? Como é que você diz que crê em Deus, mas não crê no que Deus diz de você? Creia. Creia. Creia no Deus de toda a graça. Deus nos abençoe. Amém.